Olá, meu nome é Luana e vocês estão no canal Na Estante da Luana. Hoje o vídeo será eu fazendo a resenha do livro A Casa da Noite de Dionesbo. Mas antes, se você é novo no canal e curte esse tipo de conteúdo, se inscreva nele, ative as notificações e compartilhe com seus amigos para estar me ajudando a crescer no YouTube. O livro que eu vou fazer a resenha, gente, como eu falei, é A Casa da Noite de Dionesbo, publicado pela editora Record no ano de 2025. No livro, iremos acompanhar a história de Richard, que mora numa cidadezinha do Maine e é um garoto muito problemático, praticante de bullying. Em um determinado fim de semana, ele é convidado a participar de uma festa de aniversário e lá, no meio da festa, ele rouba um dos presentes do aniversariante e força um rapaz chamado Tom a ir com ele no rio para eles brincarem com o presente. E lá ele vai jogar o brinquedo no rio e vai virar para esse Tom e dizer: vamos na cabine telefônica que tem aqui atrás da floresta para a gente passar um trote. O Tom, né, ele vai e o Richard ele vai obrigar ele a passar um trote. Então ali na lista telefônica ele vai pegar um número qualquer que ele escolheu ali e ele vai dar o que ele tem que falar pro cara, pra pessoa que atender. Então, quando esse Tom tá passando o trote, ele já faz, depois um certo tempo, ele já faz um sinal pro Tom parar de passar o trote e desligar. E nessa hora ele nota, né? Não é que descobre, ele nota que o Tom tá assustado, que a pessoa do outro lado da linha tá falando algo que tá deixando o menino assustado e de repente o telefone começa a sugar o Tom para dentro. Então ele começa a escutar aquele som de sucção, sabe? E ele fica tão assustado que ele tenta impedir do menino ser devorado pelo telefone, mas que ele não consegue. No desespero, ele acaba indo para a delegacia, ele conta o ocorrido para o delegado, né? O delegado, lógico, ele não vai acreditar na versão dele, então ele acha, porque como ele é delegado dessa cidadezinha e conhece todo mundo, e ele sabe que esse rapaz é um rapaz problema, pode ser que eles estivessem no rio, porque o Richard, que é o nosso protagonista, ele vai ocultar o episódio do rio, porque se ele falar que ele roubou um presente e jogou no rio, já vai soar mais estranho ainda. Então ele oculta esse fato. Então quando o delegado fala, mas vocês não foram no rio? Ele fala que não, que da festa eles foram para a cabine telefônica e isso ocorreu, que eles foram passar um trote e ocorreu essa do Tom ser sugado para dentro. O delegado, ele não acredita ali na hora e tudo, né? Então eles começam a fazer as buscas e lógico, no dia seguinte já a cidadezinha inteira já fica sabendo, né, do sumiço. A maioria das pessoas, como já sabe que esse menino não é problema, começa a hostilizar ele, acha que ele fez alguma coisa com esse menino. Os colegas de classe dele vai pegar uma hora, bater nele para ver se ele fala a verdade. E ele vai continuar na mesma versão que ele falou pro delegado. E a única pessoa ali que acredita nele é uma menina chamada Karen, que fala para ele: olha, você tem que provar a sua inocência, porque essa história realmente é estranha. Se fosse você ouvindo, você não ia achar estranho, então releva a atitude do pessoal. E ali, no meio da conversa, ele vê que ela está lendo 2 livros e ela fala: ó, vai na biblioteca daqui e pega, né? É uma forma de você distrair. E ela fala, né, que é gostoso ler e tudo, né? Aí ele vai na biblioteca ali e ali saindo da biblioteca, ele pega 2 livros, né? Um dos livros que ele pega é A Metamorfose, do Kafka. E quando ele está saindo da biblioteca, que ele olha para cima, ele vê que tem uma prateleira cheia de listas telefônicas. E ele se lembra que no dia anterior, ele levou o delegado até a cabine, que lá eles não acharam a lista telefônica. Então ele pensa o quê? Eu posso pegar uma lista aqui e achar um número e provar para o delegado que eu estou certo.
Então ele sobe, pega a lista telefônica mais antiga que ele acha ali e ele descobre na lista o telefone que ele usou, que ele pegou para fazer o trote, mais o endereço da pessoa e o nome do dono da casa. E eles vão, ele leva até o delegado fala que ali não mora ninguém. Então passa 2 dias praticamente, nada do menino aparecer. Ele obriga um outro rapaz, um outro colega chamado Jack, a ir com ele nessa casa para eles tentarem descobrir a verdade. Tentar descobrir o que aconteceu com o Tom, se o dono da casa ele sabe alguma coisa. Então, quando eles vão nessa casa, o Richard já sente que tem alguma coisa estranha na casa. Porque a casa ela é toda estranha, ela não tem um formato original como ele conhece. Tem uma árvore nascendo dentro da casa, porque ele consegue ver pelas janelas que tem galhos, tem uma árvore ali dentro na sala, e tem galhos saindo pelas janelas. E ele olha para cima, ele vê que tem insetos, cigarras que estão ao redor deles, ao redor da casa. E ele sente que tem alguém vigiando eles. E nisso os insetos acabam atacando eles, e aí eles saem dali correndo. Então, quando eles chegam na casa do Richard, depois dele jantar e tudo, ele leva o Jack para o quarto dele e ele ameaça o menino e fala: Olha, não conta para ninguém na escola o que aconteceu na casa, por a gente ter saído correndo, não fala nada. O menino, para tentar fazer amizade, começa a tentar uma brincadeira ali com ele, e nisso o Richard começa a ofender ele. E do nada, gente, o Jack ele acaba se transformando em um inseto e acaba voando pela janela que estava aberta. O Richard fica tão passado com essa cena que ele desce contando para os pais o que ocorreu com esse amigo dele que estava ali, né? Porque assim, esses pais que estão ali, eles não são os pais biológicos do Richard, que a gente descobre que os biológicos, eles, em um momento, anos atrás, sofreram um acidente e vieram a falecer. Aqui na história, a gente não fica sabendo que tipo de acidente, quem foi culpado, quem não foi. Né? A gente fica sabendo que ele é adotado. Então, no dia seguinte, esses pais adotivos, eles vão até a delegacia comunicar, porque no meio da noite os pais do Jack, eles ligaram para os pais adotivos do Richard para perguntar do menino e eles falaram que eles já tinham ido embora. Eles mentiram para tentar defender o filho, né? Porque já tem uma acusação nas costas, né? Então, para não achar que tem coisa aí estranha, né? E aí ele ser mais hostilizado ainda, né? Então eles mentiram, né? E quando ele tá contando o que ocorreu, ali chega um agente do FBI que vai assumir as investigações. Então ali ele vai contar tudo o que aconteceu. O agente do FBI fala para ele: olha, você não quer passar pelo detector de mentiras para ver se a sua história é verdade ou não? Aí ele passa. Aí no momento que eles falam do primeiro sumiço, né, do Tom, do telefone, ele acaba falando a verdade, que eles tinham passado no rio. Ele não contou porque ele tinha roubado um brinquedo e ele tinha jogado. Então, se ele contasse isso, ia ter pegado muito mal para ele. Por isso que ele mentiu. Então, quando ele conta tudo que aconteceu, mais o ocorrido da noite anterior, a máquina, ele apita que ele está falando a verdade. Então, o agente do FBI vai com ele junto, e o delegado até nessa casa, eles entram na casa, eles veem que a casa está abandonada, que tem realmente essa árvore no meio da casa que está nascendo. E ele fala para o Richard: olha, tá abandonada, não tem ninguém aqui. Tá tudo velho, tá tudo antigo, empoeirado, né? Deve ter sido coisa da sua cabeça. Então o agente do FBI ele vai sugerir para os pais do Richard que seria o ideal para ele, uma proteção para ele mesmo, ele ficar alguns dias em uma casa
em um centro de detenção para rapazes problemáticos, para ele tentar resfriar a cabeça e para eles conseguirem também fazer as investigações deles. Ali os pais dele vê que é o melhor a se fazer, então ele vai passar uma temporada ali. A Karen, que é aquela amiga dele no início, vai falar para ele que ela vai continuar a fazer as investigações dela aqui fora, enquanto ele tenta acalmar a mente ali. Então tem uma determinada noite que ele tá ali dormindo, ele escuta o telefone tocar. E ele acha estranho, porque, o telefone tá tocando e ninguém tá atendendo, ele acha estranho isso. Então ele vai atender. E quem atende é a pessoa que fala que é o dono, desse casarão, que é conhecido como a Casa da Noite, esse casarão onde que ele entrou. Ele fica tão chocado com isso, e a pessoa que está do outro lado da história, do telefone, vai falar, ela vai queimar. E aí ele se lembra que, poxa, a Karen falou que ia continuar a fazer a pesquisa dela, ela ia tentar descobrir alguma coisa a mais dessa casa. Então ele fica assustado, ele vai tentar acalmar a mente. Será que não foi da cabeça dele? Será que eu não sonhei porque eu tô assustado? No dia seguinte, ele, com os colegas de quarto lá dele e com os outros residentes, ele vai perguntar, vocês não ouviram o telefone tocar à noite? Todos vão falar que não, que nenhum deles ouviu. Pessoal, eu vou parar de falar aqui, porque o livro ele é curtinho, ele tem 223 páginas. Se eu falar mais coisa, eu vou acabar dando um spoiler. Mas o que eu vou falar aqui, o livro ele é dividido em 3 partes. Na primeira parte, que ocorre todos esses eventos, aqui tá um ritmo na história até que é agradável. Quando chega na parte 2, que já dá um salto na história, o ritmo ele desacelera. E na terceira parte, que é o desfecho do livro, ali a história parou, ali já não ocorre mais nada, ali já não ocorre mais nenhum evento, fica meio chato a história em si. Aqui eu não curti o livro por causa disso. E como eu já li vários livros de suspense, de thriller policial, aqui uma das frases do próprio John Nesbo, ele vai falar uma frase que já dá um spoiler no livro. Então, assim, quem já leu bastante thriller, com essa frase já mata a charada do que tá acontecendo aqui na história. Então, quando eu terminei de ler, eu já tinha sacado por causa dessa frase. Então, quando terminou de ler, eu já não tinha me surpreendido muito com a história em si. O protagonista, você tem vários momentos que você vai pegar ranço dele, sim, na história. Mas, assim, para você que não leu tantos romances policial, suspense, essa frase vai passar batido por você. Mas quem já leu bastante, essa frase vai ficar na cabeça, você já vai matar a charada, e foi o que aconteceu comigo. Por isso que esse livro não funcionou para mim. Mas ele não é ruim, tá, gente? Ele é água com açúcar. O John Nesbo, ele escreveu Baratas, que foi o livro que eu li, que eu fiz resenha no ano passado, que tem até resenha aqui no canal. Foi um livro que eu amei. Esse segundo que eu peguei dele, eu não curti muito. Esse livro, ele é recente, ele é 2025, né? E quando eu fui pegar para ler ele, eu não vi tantos canais fazendo resenha sobre eles, né? Porque a maioria dos vídeos, booktubes, né? Eles só querem fazer resenhas de livros novos. Então eu achei, vai ter vários vídeos falando, né? Foram 5 ou 6 pessoas comentando sobre esse livro aqui. A maioria também não curtiu. A outra maioria adorou esse livro, né? Eu não entendi no que eles gostaram, né? Eu não gostei, gente, mas mesmo assim, fica a dica de um livro novo para vocês lerem. É um livro curtinho,
Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, dá um joinha. E uma feliz Páscoa para todos vocês e até a semana que vem. Tchau, tchau.